Oi, docinhos! Sejam bem-vindos novamente ao meu ateliê. Eu estou super feliz e empolgada para ensinar vocês a fazerem bolos perfeitos em ganache. Eu sou Andresa Cioli, confeiteira há mais de 12 anos. Já ajudei mais de 7.000 alunas através de cursos presenciais e online. E eu quero saber quem aqui está super animado assim como eu estou. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat de onde vocês são, se vocês estão muito animados, que eu quero já começar com essa interação aí com vocês, tá bom? Então coloca aqui no chat, todo mundo mandando boa noite, como é que vocês estão, se tá todo mundo super animado, que eu quero saber, tá bom? Vamos aqui iniciar nossa aula. Como vocês já sabem, serão 4 dias de evento. Hoje é a nossa terceira aula, amanhã ainda tem mais uma aula. E todos esses dias a nossa aula começa às 20 horas, então fica ligadinho para não perder absolutamente nada, tá? Amanhã, nossa última aula às 20 horas, que é a aula mais bombástica, mais importante de todas, assim. Essa sequência, né, que a gente vai dando. Tão importante a última aula quanto a primeira. Agora vamos aqui continuar. O curso é de graça, mas com qualidade de curso pago. E como eu sempre falo, né, muito engraçado que parece que quando é de graça as pessoas não dão valor. Mas não se preocupem, porque aqui o meu curso gratuito é qualidade de um curso pago. E até minhas alunas, minhas fadinhas da ganache, participam desses eventos gratuitos, porque sempre tem uma dica exclusiva, alguma novidade. E quem é fadinha, se estiver aqui me assistindo, coloca aí no chat, eu sou fadinha, eu tô aqui acompanhando também, que eu quero ver a carinha de cada fadinha ou elfa da ganache aqui nos comentários, eu tô acompanhando tudo, tá bom? E se você está aqui comigo hoje, como eu já falei, é a terceira aula, se você está comigo até a terceira aula e também vai participar da aula de amanhã, coloca aqui #persistente, que eu quero saber quem é que está aí super comprometido, tá bom? Agora vamos aqui continuar. Agora eu quero te pedir que você se desconecte de tudo que está ao seu redor e foca aqui na nossa aula. Pega papel e caneta, anota todas as dicas, porque eu falo, conteúdo gratuito e exclusivo não se desperdiça. Então se desconecta, foca aqui na nossa aula de hoje, porque a aula hoje está linda e recheada de conteúdo. E compartilha, né? Compartilha bastante com a sua amiga confeiteira no seu Instagram. Compartilha que está assistindo a aula, que está participando desse evento gratuito comigo. Compartilha em grupos de WhatsApp. Compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ajudar, tá bom? E durante esses 4 dias de evento, muitas coisas acontecerão. Força de vontade de fazer acontecer, você vai sair daqui super apaixonada pela ganache, uma explosão de aprendizado, você vai descobrir o caminho para bolos perfeitos em ganache, você vai ter muitas ideias e criatividades, você vai ganhar mais confiança, aperfeiçoar suas técnicas, você vai se especializar em ganache, enfim. Realmente, muitas coisas acontecerão durante esses 4 dias de evento, né? Hoje, como vocês já sabem, nós estamos no terceiro dia, mas se prepara, porque aí do outro lado vai acontecer muitas coisas, uma explosão de aprendizado e muitas outras coisas, como eu já mencionei aqui para vocês. E não perca o presente da aula, a gente sempre te passa todas as informações de como você obter o presente da nossa aula. No final de cada aula tem um presente, né, que é normalmente a receita, então fica até o final, que no final a gente vai te dar todas as informações, tá bom? Agora vamos aqui continuar com o resumão. O que é que eu já te ensinei durante esses dias de evento? Na primeira aula eu já te ensinei uma massa deliciosa, maravilhosa, uma massa amanteigada.
passada, eu já comecei a te apresentar o mundo das ganaches. Na segunda aula também nós falamos mais sobre ganache, te ensinei recheio, montagem de um bolo, calda. Na aula de hoje eu vou te ensinar a decoração de um bolo de 2 andares, a estruturação, como você espatular um bolo de ganache da maneira correta, para você não ter mais perrengue aí do outro lado. Então, na aula de hoje é esse conteúdo, e na aula de amanhã o melhor sempre fica para o final, né, minha gente? Na aula de amanhã eu vou te ensinar receita de uma ganache, mais uma decoração com pasta americana, enfim, todos esses dias de eventos está incrível, e aguarda que o melhor sempre fica para o final, e amanhã tem muito conteúdo ainda riquíssimo para você aprender, tá bom? Então, agora vamos para mão na massa. Vamos lá decorar um bolo e se encantar com a ganache. Agora vamos dar início à nossa parte de aula prática, né? Vou colocar a mão na massa e te revelar vários segredinhos, dar várias dicas de como você fazer um bolo espatulado com ganache perfeito. Vamos fazer a estruturação desse bolo de 2 andares, uma decoração, várias dicas exclusivas. E vamos começar a iniciar essa aula já tingindo as nossas ganaches, né, gente? Aqui eu tenho 2 receitas de ganache, ó. Essa aqui é a minha ganache cremosa, muito maravilhosa. Lá dentro do meu curso Mundo Encantado das Ganaches, eu tenho vários tipos de ganaches, tá? Não é só uma receita. A nossa ganache cremosa, por exemplo, é a nossa ganache mais resistente a locais mais quentes. Aqui do lado eu tenho a Chantinache, que é uma ganache muito maravilhosa. Ela é das nossas ganaches, ela é a mais cremosa. Consequentemente, ela é mais perfeita para trabalhar com bico, tá? Então, cada ganache, a gente também tem a Butternache, que é uma ganache com manteiga, que ela se comporta muito bem em locais mais frios. Enfim, tem vários tipos de ganache. Essas ganaches são de dentro do meu curso Mundo Encantado das Ganaches, mas calma que amanhã eu vou te ensinar uma receita de ganache que eu desenvolvi exclusivamente para vocês, tá? Claro que eu não vou ensinar, infelizmente, né, eu não posso ensinar minhas receitas de dentro do curso, pois não seria justo com as minhas alunas e alunos, tá? Mas não se preocupa que amanhã eu vou te passar uma receita testada e aprovada que você vai amar e já vai conseguir colocar em prática todo o conteúdo desse mini curso, tá bom? Mas agora vamos focar na aula de agora, tá certo? Aqui eu vou começar tingindo essa ganache. Eu vou começar por essa aqui, que eu vou deixar ela bem branquinha. Aqui eu tô com a minha ganache cremosa. Eu vou usar 2, é só realmente para vocês verem, ó. Só assim você consegue ver a diferença de textura, né, ó. Essa aqui é um pouco mais brilhosa, mais sedosa. Essa aqui, sim, é cremosa, mas quando seca ela fica bem firminha, bem mais resistente. Eu acho que é a mais resistente de todas, sem contar com a ganache de blindagem que eu também ensino dentro do curso. Mas vamos lá. Para fazer o tingimento da ganache, nós temos 2 opções basicamente de corante. Muitas pessoas aí do outro lado podem imaginar, né, que para tingir ganache só pode ser usado corante para chocolate. E na verdade não. Para tingir a ganache, você pode usar qualquer corante. O chocolate, aquele que precisa secar, ficar uma casquinha, aquele sim só é tingido com corante para chocolate. Porque se você coloca um corante em gel no chocolate derretido, ele vai perder o ponto, vai ficar grosso. E aí você não vai conseguir usar forminhas, moldar, enfim. Mas para a ganache, aqui a gente já tem um outro produto, né? A ganache você pode tingir com corante em pó, corante para chocolate, corante lipossolúvel, hidrossolúvel ou corante em gel. O único corante que eu não gosto de usar é o corante líquido, porque realmente ele é muito líquido e aí eu não acho tão bacana, porque a gente teria que adicionar muito para obter uma cor bacana e aí eu perderia o ponto da minha ganache, porque eu tô adicionando líquido ali, né? Então só não uso corante líquido. Aqui nós vamos usar o corante em gel ou o corante, ó, para deixar a ganache bem branquinha, tá? Porque dá sim para deixar a ganache super branquinha, igual papel. Eu vou usar ou dióxido de titânio, que é o corante branco da Gran Chef, ou corante em gel,
Esse aqui é da marca Iceberg, mas pode ser outra marca de corante em gel também, tá? E aí você pode escolher usar o em pó ou usar em gel. O em pó, esse corante, o dióxido de titânio, ele tem uma potência de cor um pouco maior. Ele é mais forte, né? Vai deixar a minha ganache mais branquinha. Mas se você não tiver acesso, não conseguir encontrar o em gel, dá super certo também. Eu vou até usar ele aqui, tá? Ó, eu já vou abrir assim o tubo, porque eu vou colocar uma quantidade boa aqui de corante, ó. Coloquei aqui um pouco de corante. E aí nós vamos misturar. A nossa ganache, naturalmente, ela tem um fundo mais amarelado, né? Então, se a gente quiser deixar ela bem branquinha, precisa ser adicionado o corante branco, tá certo? Ó. Essa ganache já deu uma clareada, ó, se comparada com essa outra aqui. Essa aqui tá no tom natural, essa aqui eu coloquei um pouco de corante branco, mas eu ainda acho que não tá branco o suficiente. Então eu vou adicionar um pouco mais de corante, porque eu quero que essa ganache fique bem branquinha. Sempre raspando as bordas e o fundo, tá bom? Ó, aqui como a minha ganache estava em descanso, vocês conseguem observar que a bordinha, ela já tá mais ressecada, né? Se a gente raspa essa bordinha e junta com a ganache que está aqui no meio, vai ficar cheio de gruminhos com pedacinhos, né? E na hora de espatular não fica tão liso. Então aqui na borda é interessante ou que você venha com um soprador térmico, eu vou até pegar para mostrar para vocês, ou que você raspe e descarte para não contaminar a sua ganache que tá mais molinha. Vou pegar aqui meu soprador térmico. Vou ligar aqui na tomada. O soprador térmico, gente, nada mais é que um super secador de cabelo, vamos supor assim, né? Ele joga um ar muito quente que atinge acima de 300 graus. Então ele é super quente. Se usado da maneira correta, não vai queimar ninguém, mas tem que ter cuidado, tá? E aí eu gosto de usar, ó, aqui, isso é uma dica muito importante, ó, aqui na bordinha. No lugar de eu raspar e ficar com os gruminhos, eu venho aqui com o soprador, ó, e derreto só essa ganache da borda. Bem rapidinho, pra gente não superaquecer, ó. E aí, quando eu passo a espátula, toda essa ganache já está derretida. Ah, o soprador térmico serve para isso, principalmente quando eu tô espatulando o meu bolo. Quando eu tô espatulando o meu bolo e de repente minha ganache já secou e eu não consegui dar um acabamento lisinho, a gente vem com o soprador térmico, dá uma amolecida nessa ganache, passa a espátula, eu vou mostrar para vocês aqui utilizando ele, tá? Mas o meu é esse aqui, da marca Gama, e eu gosto muito de usar, tá? É muito eficiente pra gente que trabalha com ganache e principalmente para quem não tem tanta prática, que demora um pouco para espatular. Já eu mostro usando para vocês, ó. Mas aqui já me ajudou bastante e não foi nem espatulando o bolo. Olha a bordinha do meu bolo como já tá toda uniforme, tá vendo? E dentro não fica nenhum gruminho, minha ganache fica lisinha, tá? Até isso é importante eu falar para vocês, né? Porque são esses tipos de diquinhas, né? Que deixa assim o conteúdo muito mais rico para vocês. Às vezes você estava se passando, passa a espátula ali, sua ganache fica cheia de gruminhos e o resultado final da sua espatulagem não é tão boa. Então essas diquinhas é muito importante e vai anotando todas aí, tá bom? Ó. E aqui minha ganache já está branquinha, ó. Tá vendo? Pronto. Esse aqui essa ganache vai ficar branca
mas porque eu quero fazer um bolo branco, tá? Ah, Andresa, eu preciso todas as ganaches tingir de branco? Não, apenas ganaches que você precisa de um tom mais candy color. Aí sim eu tinjo de branco, mas cores fortes como vermelho, rosa, amarelo, laranja forte, nem precisa neutralizar esse amarelado, tá? É só realmente se você quer uma ganache branca ou se você quer tons de candy color, porque quando a gente coloca aqui no amarelo, principalmente o azul, que tem, se eu coloco o azul aqui, que já tem um fundo mais meio amarelado, se eu quiser um azul bebê, ele não vai ficar azul bebê, ele vai puxar mais pro esverdeado, porque amarelo com azul dá verde. Então essa brincadeirinha aí que a gente tem que entender, né, essa misturinha de cores para saber se precisa ou não. Aqui eu só neutralizo realmente a ganache quando eu preciso de cores mais clarinhas, como um rosa bebê, cores candy color, como eu já te expliquei. Agora eu vou tingir essa minha ganache aqui de rosa. E aí, eu vou usar até a mesma dica aqui, ó, como tá parado, eu tô explicando, essa ganache vai endurecendo, ó. Aí eu já vou aquecer aqui da bordinha, pra não correr o risco da minha ganache ficar cheia de gruminhos dentro. Ó. Prontinho. Agora eu quero um tom de rosa mais clarinho, um tom de rosa candy color. Então, vamos lá, eu vou precisar colocar um pouquinho de corante branco, tá certo? E aqui eu vou colocar um pouquinho de corante rosa, tá? Sempre coloquem aos poucos, tá? Pra não perder o tom e aí ficar escuro demais, tá? Sempre vamos aos pouquinhos. E aí é só misturar até a cor ficar uniforme. E olha só como ficou a cor. E não se preocupem, tá, gente? Você pode estar perguntando, né? Ah, se eu colocar muito corante, eu vou perder o ponto. E ganache, dificilmente a gente perde o ponto. E também, dificilmente ela fica amarga. A não ser que você coloque, assim, 2 tubos de corante. Mas eu já fiz testes aqui com corante preto, vermelho. E eu não tive alteração na textura nem no sabor da minha ganache. Então, usando corantes de qualidade, né, que tem uma pigmentação boa, você não precisa se preocupar, tá bom? Aqui que eu já tenho minhas ganaches prontas, né, tingidas, ó, uma de branco, outra de rosa. Depois eu vou tingir outras cores, eu acho que eu vou precisar de laranja, verde. Eu vou fazer um bolinho aqui no tema Páscoa para vocês, tá bom? Agora vamos fazer um checklist do que a gente precisa para espatular, fazer a estruturação desse bolo, tá? Aqui eu tenho os meus 2 bolos, né? Um bolo de 20 centímetros e um bolo de 15 centímetros. Eu vou fazer para vocês aqui um bolo de 2 andares, tá bom? Tenho minhas ganaches que eu já mostrei para vocês. Corante em gel, que eu também já mostrei, ou corante em pó, caso você queira. Aqui eu vou usar uma bailarina, né? Uma bailarina é muito importante pra gente ter um espatulado perfeito, tá bom? Porque sem uma bailarina, acaba que eu não consigo girar tão bem, não vou conseguir girar, na verdade, né? Sem uma bailarina, então não vou ter um acabamento tão perfeito. E também precisa ser uma bailarina boa, com um giro bom. Agora, caso você não tenha, dá pra você usar outras coisas, né? Tem muitas pessoas que não têm uma bailarina ainda e usa o pratinho do micro-ondas, dá pra dar um jeitinho aí, tá? Mas uma bailarina, se você tiver a possibilidade de ter, é muito importante. Aqui eu vou usar um tabuleiro, tá? Eu gosto muito de tabuleiro de MDF, esse aqui é da marca Avaré, tabuleiros Avaré, que eu amo. E eu sempre gosto de usar tabuleiros com 10 centímetros a mais que é o tamanho do meu bolo. Então, o meu bolo maior tem 20 centímetros, o meu tabuleiro tem 30 centímetros, tá? Se eu fosse fazer um bolo da base de 15 centímetros, aí eu teria um tabuleiro de 25 centímetros. Sempre 10 centímetros a mais, que eu acho que é um tamanho confortável pra gente transportar, pegar. Se eu tenho um tabuleiro, normalmente tem algumas pessoas que usam 5 centímetros de diferença, né? Para um bolo de 15, usa um tabuleiro de 20. Aí eu acho que fica muito perto, corre o risco de você bater a mão sem querer, enfim. Aqui eu tenho minhas espátulas, tá? Eu vou precisar, para aplicar minha ganache, eu gosto muito dessa espátula aqui angular. É uma espátula tradicional, gente, de partir bolo. É
fácil de encontrar em várias lojas que vendem utensílios para casa, tá? Essa aqui é uma espátula angular menorzinha, ó, que eu gosto para fazer a quina. E uma espátula lisa. Aqui eu tenho duas opções para te dar. Uma espátula de metal, que é a minha preferida, porque o acabamento fica melhor. Mas se você não tiver, pode ser uma espátula de plástico, tá? Essa espátula a gente usa para espatular e deixar o nosso bolo retinho. Aqui, para a aula de hoje, eu vou usar essa espátula para a gente fazer o efeito de listrinhas, tá? Essa aqui é da marca Prime Chef, não tem numeração. Mas eu tenho muitas espátulas da Tuta Shop e elas são boas também. Aqui é uma espátula de textura, né? Pra gente fazer um detalhe no nosso bolo. E aqui é a nossa parte de estruturação do bolo, tá? Aqui são caninhos para estruturação ou canudos, que depois eu explico melhor pra vocês. Pratinhos de isopor e uma tesourinha. Essa parte aqui eu falo já pra vocês. Agora vamos focar em começar a espatular o nosso bolo. Vamos começar pelo bolo maior, que é o nosso bolo de 20 centímetros, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é grudar o meu bolo aqui no meu tabuleiro, tá? Eu tenho duas opções para grudar, eu tenho duas opções para te dar, né? Você pode grudar com glucose de milho, ela é uma colinha super boa, né? Dá super certo. Ou com a própria ganache, que eu vou usar a própria ganache, que ela fixa super bem e eu nunca tive nenhum problema com a ganache, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, um pouco da minha ganache. Vou colocar na base aproximadamente o diâmetro do bolo, tá? E vou vir aqui com o meu bolinho, ó, vou tirar o isopor que tem embaixo e vou fixar ele aqui bem no centro do tabuleiro. E aí a gente precisa fazer isso rápido, porque o meu bolinho está levemente gelado, tá? Eu retirei ele da geladeira 30 minutos antes de espatular, tá bom? Eu não gosto de espatular o bolo em temperatura ambiente e eu também não gosto de tirar da geladeira e espatular logo em seguida, porque aí o chocolate com o bolo gelado, né, pode acontecer de endurecer muito rápido. Então eu tiro 30 minutinhos antes da geladeira para ele ficar geladinho, né, me ajudar nessa cristalização, o bolo começar, a ganache começar a secar mais rápido, mas também não pode ser tão gelado. Deu para vocês me entenderem aí do outro lado, né? Agora eu vou tirar aqui o plástico que está ao redor do meu bolo. Vamos lá. Ó, vou tirar a fórmica. Colocar aqui do lado e também tirar esse plásticozinho que eu uso na hora da montagem, tá? Prontinho. Agora vamos começar a espatular o bolo. Aqui eu tenho minha ganache, né? Minha ganache já está aqui prontinha, ó. Eu gosto de espatular quando a ganache está nessa textura assim, ó, bem cremosa. Se ela tiver bem firme, como se fosse uma ganache em ponto de bico, aí você não... O ideal é que você volte ao micro-ondas por alguns segundinhos para a ganache ficar molinha, tá? Molinha nessa cremosidade que eu te mostrei. Porque se ela estiver muito firme e você for tentar espatular, vai esfarelar seu bolo, vai despedaçar seu bolo. Então tenha muito cuidado na textura da ganache na hora de espatular o seu bolo, tá bom? Agora vamos começar a espatular esse bolo, né? Vou pegar a ganache com essa espátula angular e vou começar a fazer uma camadinha gruda farelo. Essa primeira camada é só realmente para grudar todo o farelinho que possa acontecer aqui no meu bolo, né? E depois eu venho com a camada final, dando o alisamento final e deixando o meu bolo perfeitinho. Então aqui, ó, eu venho com um pouco de ganache, ó, no topo. E depois eu vou para a lateral. Como eu falei, aqui eu não estou preocupada em deixar liso e perfeito. É realmente a camadinha gruda farelo. E essa camada precisa ser aplicada fazendo uma leve pressão para o bolo, tá? Para que realmente a ganache grude no bolo. Então a gente faz uma leve pressão para o bolo, para que a ganache fique bem fixa e não fique nenhuma bolinha de ar, vamos supor. Aqui, ó,
eu vou alisar, depois que eu preencher todo, vou dar uma alisada rústica mesmo aqui, só por cima, só realmente para tirar esse excesso de ganache que está aqui. Vou pegar minha espátula e tirar o excesso de ganache que está aqui na base também, ó. E prontinho. Aqui eu já finalizei minha camadinha gruda farelo. Agora eu dou um tempinho de 2 minutos para começar a aplicar a camada final do meu bolo, tá? A camada final da minha ganache no bolo. Porque eu quero que essa primeira camada já tenha começado a endurecer, tá bom? Ó, se eu toco aqui no meio, ela realmente já tá sequinha, tá vendo essa aqui do meio? Aí eu espero toda a ganache de todo o bolo, 2 minutinhos, como o meu bolo tá levemente gelado, ela já endurece e aí eu continuo na aplicação da outra camada, que vai ser a camada final, né? Aqui, a aplicação da ganache, você pode fazer também com um saco de confeitar. No bolo de cima, eu uso o saco de confeitar para te demonstrar como é que funciona. Esse de baixo eu vou fazer totalmente na espátula, para você ver que também é possível. Então, eu vou dar 2 opções para quem prefere trabalhar com saco de confeitar e para quem não gosta de saco de confeitar, quem quer vir direto na espátula, assim como eu prefiro. Agora que a nossa primeira camada já deu uma secadinha, né? Ó, já tá toda sequinha, tá vendo? Bem rapidinho. Agora nós vamos aplicar a camada final. E essa camada a gente precisa deixar ela mais grossinha, tá? Não pode ser fininha, porque se você aplica uma camada de ganache muito fininha no seu bolo, pode acontecer rachaduras. Então a camada precisa ter aproximadamente meio centímetro, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, já vou pegar uma quantidade boa de ganache e já vou espatulando aqui no topinho, ó. Aplico a ganache, deixo minha espátula parada e o que gira é a bailarina, tá? Dessa forma, eu consigo ter um acabamento bem lisinho. Eu deixo minha mão parada, a espátula levemente angulada, ó. E vou só girar a bailarina. Dessa forma, eu tenho um resultado bem lisinho aqui no topo. E agora, vamos adicionar ganache na lateral, sempre pegando uma quantidade, ó, e vou espatulando. Lembra que essa camada tem que ser grossinha, tá? E aqui tá bem aleatório e eu tô deixando bem grossinha porque eu vou usar espátula de textura para listras, então eu preciso de uma certa profundidade. Então eu tenho que aplicar uma camadinha de ganache mais generosa, tá? Vou colocar um pouquinho aqui no topo, um pouquinho mais aqui no topo, só para deixar todo nivelado. Ó, tá vendo os gruminhos que eu falo para vocês, ó? Por isso que é importante a gente não ter o máximo de cuidado, né? E quando ficar ali na bordinha a gente não raspar para não acontecer isso. Às vezes um ou outro acaba ficando, como eu mostrei para vocês aqui agora, ó, minha espátula reta. E aí eu deixo lisinho aqui o meu topo, tá? Agora, eu não vou vir com a minha espátula reta, porque eu quero fazer um detalhe de listras. Então, eu já venho diretamente com essa minha espátula aqui, listrada, para eu fazer esse efeito aqui no meu bolo. Então, ó, deixa a minha espátula, minha mão reta, e o que vai girar é a bailarina. Ela vai ficar reta com o meu bolo, ela sempre aqui, ó, rente com a minha base, e levemente inclinado, o ângulo mais ou menos de 45 graus, tá? E aí a gente vai girando essa bailarina. Ó, e quando eu paro, vocês conseguem observar que o espatulado ainda não tá 100% perfeito. Então, ó, eu vou retirar aqui o excesso, a gente vai reaplicar, porque eu quero que essas listras fiquem bem marcadinhas, ó. Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais reta para realmente fazer
a marcação. E aí eu vou, mais uma vez, espatular. Ó, agora já ficou mais definida, né, essas listrinhas, ok. Agora eu vou tirar aqui o excesso. Eu já vou aqui, ó, tá vendo que sobrou muita ganache aqui pra minha quina? Eu já vou tirar um pouco desse excesso, tá? Não precisa disso tudo aqui de ganache. Só vou, ó, puxando aqui pra dentro mesmo, sem nada muito específico. E vou dar uma alisada novamente aqui, tá? Prontinho. Vou vir mais uma vez aqui com a minha espátula para tirar esse excesso que tá aqui, ó, da lateral. Venho novamente com a espátula. Assim. Prontinho. Minhas listras já estão bem marcadas. Nessa parte aqui, ó, é onde nós vamos preencher com a ganache de outra cor para dar esse efeito listrado para o nosso bolo, tá bom? Mas antes de fazer isso, a gente precisa dar uma acertada aqui nessa quina, ó. Então, eu venho aqui com essa espátula, eu vou deixar ela retinha aqui. Não tem problema se danificar aqui nessa parte de dentro, porque a gente ainda vai preencher, ainda vai alisar. Aqui é só realmente pra gente fazer o efeito do bolo listrado, tá bom? E aí, com essa espátula aqui, a gente vai puxando a quina pra dentro, tá bom? Antes, eu vou retirar esse excesso de ganache que está aqui na base. O bolo de cima, gente, vai ser retinho. Então, no bolo de cima eu explico como é que você faz para deixar a parte bem lisinha, né? A quina bem perfeitinha com o bolo liso. Esse de baixo eu quero dar esse efeito listrado. Então, a técnica de espatulagem já muda um pouquinho, tá bom? Agora eu já vou dar essa acertada na minha quina. Para fazer a quina eu gosto dessa espátula, como eu mostrei para vocês, e um paninho levemente umedecido para ir limpando minha espátula, e como ela fica levemente molhada, ela desliza na ganache melhor, tá? Então eu venho aqui, ó, puxo para dentro, o excesso eu tiro aqui no meu bowl e aí eu limpo minha espátula, tá? Com um paninho úmido. E aí eu vou fazendo isso por todo o bolo, tá? Aqui, ó, com a espátula eu vou passar por todo o bolo para deixar bem lisinho novamente. Agora que eu já fiz toda essa parte da espatulagem, né? Vocês viram, aqui vai ficar a marcação, ó, dentro. Nessa parte, eu vou preencher com ganache branca para eu ter aquele efeito de listra. Esse efeito de listra pode ser tranquilamente feito com saco de confeitar. Coloca um pouco de ganache branca, outra rosa, e dependendo das cores que você for usar, a gente vai fazendo as camadas. Mas aqui, com a espátula, eu tenho a minha listra muito mais definida. E para fazer essa espatulagem, né, eu preciso que a primeira camada esteja durinha, como essa ganache já endureceu, porque hoje o dia aqui em Maceió tá chuvoso, tá bem frio. Então minha ganache endureceu bem rapidinho e agora vamos preencher essas partes com a ganache da nossa segunda cor, que vai ser branca, tá bom? Essa ganache aqui que eu tô espatulando o bolo é a minha chantinache. A ganache cremosa eu vou espatular o bolo de cima. Eu quis trazer duas ganaches para você ver a possibilidade, né, a textura de cada uma, tá? Aqui, ó, no meu saquinho de confeitar, eu vou colocar um pouco da minha ganache já tingida de branco, ó. Vou colocar aqui a ganache. E vou preencher. Deixa eu pegar aqui. Vou cortar aqui a pontinha. E
vou preencher essa parte aqui que eu fiz a marcação, ó. Vou preencher com essa ganache, tá? Vamos lá continuar aqui. E aqui em cima também. Tentar preencher melhor. Aqui, vamos já passar a espátula reta, tá? Pra ver onde falta e onde não falta colocar ganache. Então, eu já venho com a minha espátula reta, deixo ela aqui bem retinha e vou passando. Ó, tá vendo? Começa a manchar, né? Parece que vai ficar feio, tudo manchado. Eu passo a minha espátula uma vez, retiro aqui o excesso, ó. E aí, eu já vejo onde tá precisando. Aqui tá precisando de um pouco mais de ganache. Aqui também, aqui também. E aí, eu vou adicionar onde está precisando. Prontinho. Agora, eu venho novamente com a minha espátula e vou passar por todo o meu bolo. Prontinho. E aí, novamente, tem um lugar ou outro que está precisando de um pouco mais de ganache. Aqui, por exemplo, tá precisando de um pouquinho. Aqui no topinho, ó, um pouco de ganache. Aqui em cima. Eu acho que agora foi. Mais uma vez, a minha espátula. Eu não fico passando a espátula com excesso de ganache, senão eu vou misturar as cores, tá? Eu só dou uma espatulada. Só dou um giro, ó. E vocês viram que tá toda manchadinha, né? Mas calma que a gente já vai resolver isso, tá? Aqui, ó, vou tirar o excesso. Tem que ter cuidado, ó, de quando a gente tira o excesso, às vezes vem ganache rosa, tá? E aí, pra gente não misturar o branco com rosa, é bom você ter um recipiente separado pra ir colocando essa ganache aqui que vai sobrando, tá bom? Agora, eu vou deixar aqui secar um pouquinho, levemente, coisa de 1 minutinho, ela já começou a secar, pra gente finalizar aqui e deixar esse acabamento lisinho, ó, porque por enquanto tá assim marcado de branco, né? Deixa eu já dar um toquezinho, já começou a endurecer, gente, não vou precisar nem esperar muito. Já começou a endurecer, aí eu vou vir, ó, como eu sou operador térmico, tá? Ele ajuda muito nessa parte de espatulagem. Qual é o meu objetivo agora nesse momento? É amolecer essa ganache branca que está nas partes rosa. E aí, quando eu passar a minha espátula, essa ganache vai ficar bem definida. A parte que é rosa e a parte que é branco, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vou aquecer. E aí, a gente vai, ó, dando um giro para não superaquecer em um lugar só. Eu acho que vocês não escutaram, vou repetir. A gente vai girando para não aquecer em um lugar só e derreter toda essa ganache. A gente só quer deixar ela levemente mole. Aí eu vou pegar minha espátula raspadora, ó, e vou dar um giro de 360. Ó, vou segurar aqui minha mão, vou dar o giro. Ó. E já começou a dar uma limpadinha. Vocês conseguem ver? Aí, aqui eu vou tirar o excesso. Tem um potinho aqui do lado, ó. Vou tirar o excesso. Limpo minha espátula. Vou pegar aqui um paninho. Vou limpar minha espátula e vou fazer isso novamente. Vou aquecer e passar a espátula de novo. Venho aqui com a minha espátula, ó. Olha só, cada vez que eu passo, mais vai ficando definida as listras, né? Mas sempre, ó, entre uma passada a outra, limpa a espátula, tá? Porque se a espátula estiver suja, e aí eu posso passar o rosa no branco, o branco no rosa, e isso não vai deixar a minha linha bem definida. Então, parece sim, é simples, mas tem essas diquinhas, os pulos do gato, né, que eu tô dando aqui pra vocês. Prontinho. Eu ainda vou dar mais uma última passadinha, tá?
Vou limpar aqui novamente minha espátula. Já tá quase 100%, mas vamos dar uma última passadinha que eu quero bem perfeito. Agora sim. Agora todas as minhas listras, ó, estão bem definidinhas, não tá? Prontinho, gente. Vocês viram como é fácil fazer a listra, né? Mas tem essas diquinhas pra gente obter essa listra bem perfeita, bem marcadinha. Agora, sobrou o ganache aqui em cima, né? Pra mim, a melhor opção é vir com a faquinha cortando ela, tá? Porque se eu puxo pra dentro, vai misturar com o rosa e eu não quero isso. Então, aqui eu vou tentar ir cortando, ó, pra que fique assim, bem certinho, tá vendo, ó? E a gente vem aqui só cortando essa parte da quina com a nossa faquinha. Ó, vai cortando aos poucos, retira o excesso e passa aqui no paninho pra não ficar com excesso de ganache. Agora que eu já tirei toda a barbinha que ficou aqui no meu bolo, esse aqui já está 100% finalizado e perfeito. E olha a maravilha, gente, da ganache. Eu consigo botar a minha mão e não danifica a decoração. Por isso que eu sou super apaixonada, né? Esse bolinho eu vou colocar aqui de lado e agora nós vamos espatular o bolo de cima. Eu só vou tirar um pouco aqui essa baguncinha, organizar tudo pra gente continuar. Vamos espatular o bolinho menor. Agora vamos espatular o bolinho menor de 15 centímetros que a gente vai colocar em cima do nosso bolo de 20, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, minha ganache já está aqui no ponto correto, né? Eu coloquei levemente no micro-ondas uns 15 segundos, só para ela ficar mais molinha e fácil de aplicar no meu bolo, tá bom? Aqui eu tenho um tabuleiro de 25 centímetros que eu vou só usar para apoio, tá? Aqui eu tenho um isopor, um pratinho desses fininhos de isopor, que vocês encontram facilmente em lojas de confeitaria, hoje já vende exatamente no tamanho do bolo. Eu tenho um de 15 centímetros, que vai ficar embaixo do meu bolo de 15, e um de 25, só para apoiar aqui nesse meu tabuleiro de 25, e você vai entender depois para que esse isopor está aqui, tá bom? Depois eu lhe explico, você vai ver na prática, tá? Vamos lá. Eu uso esse pratinho de isopor para bolos de 2 andares, para um bolo de 15 centímetros. Se eu for fazer bolos de mais andares, bolos maiores, que vai receber mais peso, o ideal é você usar pratinhos de MDF mais fininho, ou pratinhos de papelão, aquele papelão mais grossinho, tá bom? Aqui, como é um bolinho pequeno, esse pratinho de isopor vai funcionar super bem, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um pouco de ganache, ó, no meu pratinho, tá? Vou colocar por todo ele, para o meu bolo ficar bem grudadinho aqui. E vou grudar aqui o fundinho, ó. Vou tirar esse aqui e vou grudar esse agora. Aqui bem no meinho do meu bolo. Deixar ele bem centralizado nesse pratinho. Já tirei aqui minha fórmica. E agora eu vou tirar aqui, ó, o plástico. Agora que meu bolo já está grudadinho aqui nesse pratinho, esse pratinho, gente, vai ficar aqui no bolo quando eu for fazer a estruturação, ele vai junto com o bolo lá pra cima do outro, tá? Agora, eu vou pegar um pouquinho de ganache, só uma pontinha, e vou colocar aqui no meu tabuleiro de MDF, só para o meu isopor não sair do lugar. E também vou colocar um pouquinho aqui para o meu bolo ficar fixo em cima desse isoporzinho, tá bom? E aí eu vou colocar ele aqui em cima. Vou centralizar. E aí vamos aplicar a ganache, tá? Vou fazer aquela camadinha gruda farelo novamente. E depois eu venho com o saco de confeitar, como eu falei pra vocês que eu ia mostrar, tá bom? Então vamos lá. Aplicando uma camadinha gruda farelo por todo o bolo. Lembrando que essa ganache precisa estar numa consistência cremosinha pra molinha, tá? Pra ela ter uma aderência boa ao meu bolo.
Esse bolo ficou muito tempo fora da geladeira. Aqui, ó, vou usar minha espátula reta só para tirar o excesso aqui de ganache. Como eu falo para vocês, essa primeira camada a gente não precisa se preocupar em deixar super lisinha. Realmente a camadinha gruda farelo, é só para não ficar, ó, tá vendo aqui que vai soltando uns farelinhos, ó? Para esse farelinho não ficar na camada final. Então, eu sempre faço essa pré-cobertura. E agora eu vou colocar a ganache no saco de confeitar e mostrar para vocês a aplicação com o saco de confeitar, tá? Se você quiser, você já pode vir diretamente com a ganache com o saco de confeitar e aplicar diretamente no bolo. Não precisa fazer essa pré-camada, mas eu, Andresa, gosto muito de fazer essa pré-camada. Acho que fica mais seguro, não solta nenhum farelinho e o espatulamento, a espatulagem no final do meu bolo fica melhor, tá bom? Agora eu vou colocar no saco de confeitar a ganache. Vamos colocar a ganache aqui no saco de confeitar. Cortar aqui a pontinha e agora vamos começar a aplicar aqui no bolo. Vou aplicar aqui no topinho também. E aí a gente vai usar aquela regrinha básica, né, que eu falei pra você, da espessura da ganache ser de aproximadamente meio centímetro, tá bom? Coloquei um pouquinho mais no topo, que o que tinha no saco de confeitar não deu. E aí vamos espatular aqui o topo, né, inicialmente. E, ó, como eu já expliquei pra vocês, eu gosto de deixar minha espátula parada e o que gira é a minha bailarina, tá? Prontinho. Agora eu venho com a minha espátula reta e vou deixar ela aqui retinha com o meu bolo, levemente inclinada para mim, e vou girando a bailarina, tá? A minha mão, gente, precisa estar bem firme. Se minha mão estiver leve, aí minha espatulagem, né, o espatulamento do meu bolo não vai ficar tão perfeito. Mas saiba aí do outro lado que você sim pode ter um pouco de dificuldade, né? Mas sempre deixe sua mão super firme. É diferente de outras coberturas mais leves. A ganache você precisa de um pouco mais de firmeza na mão. E se a ganache chegar a endurecer, você vem com um soprador térmico para lhe ajudar nesse processo, tá bom? Então aqui, ó, minha mãozinha reta, ângulo de 45 graus, vamos girando a bailarina. Ó, o que sobra, eu volto aqui para o meu recipiente e continuo espatulando. Por isso que uma bailarina boa é tão importante nesse momento, porque se ela não tiver um giro bom, a gente não vai conseguir deixar esse bolo bem retinho. Eu gosto sempre, ó, de dar uma baixadinha aqui na minha bancada, deixar o bolo bem no ângulo do meu olhar, para eu ver se ele tá retinho. E sempre eu uso a dica, ó, da espátula. Deixa só eu dar uma limpadinha aqui nela. Eu deixo ela aqui retinha, ó, pra ver se o meu bolo está reto. E toco aqui no bolo. Vocês conseguem ver que em cima tem uma brecha, ó? Isso significa que o meu bolo tem menos ganache nessa parte. E se eu não consertar, não ajustar essa parte, meu bolo vai ficar em formato cônico. Então, eu preciso sempre deixar minha espátula aqui retinha e realmente observar, ver o lado que tá precisando de um pouco mais, de um pouco menos, e sempre espatulando e adicionando ou retirando o ganache de acordo com a necessidade, tá? Aqui eu vou dar uma
espatulada novamente. Aqui minha ganache já tá começando a endurecer. E aí eu vou sentindo porque ela realmente vai ficando mais pesada na minha mão. Aqui eu tenho duas opções, ou adicionar mais ganache ou vir com o soprador térmico. Eu vou usar o soprador térmico, tá bom? Mas antes eu vou retirar esse excesso, ó, de ganache que tá aqui no topinho, tá vendo? Vou dar uma alisada melhor aqui no topo. Deixar esse acabamento aqui mais lisinho. E aí a gente vai vendo onde precisa de mais ganache, a gente adiciona. Onde não precisa de tanta, a gente retira. Aqui eu vou vir com o soprador térmico, porque essa minha ganache já começou a endurecer e eu não vejo necessidade de adicionar mais. Porque se eu for adicionando, esse bolo vai ficar com muita ganache. Então eu prefiro vir com o soprador térmico para amolecer essa ganache e deixar o acabamento lisinho. Agora eu venho com a minha espátula e vou girando a bailarina. Tá vendo como já dá uma amolecida na minha ganache? E aí, na medida que eu vou girando, essa ganache vai ficando toda lisinha. Agora vamos lá, para fazer as quinas, eu vou ficar aqui com a espátula no ângulo do meu olhar. Vou puxar essa ganache pra dentro e retiro o excesso e limpo aqui no meu paninho. Ó. Deixando a espátula bem retinha pra gente ter esse acabamento aqui retinho, ó. Tá vendo? Então, a gente vai fazendo isso por todo o bolo. E prontinho, gente, ó, tá vendo? A quina já ficou perfeita, ó, dá pra ver aí bem de pertinho como fica bem perfeitinha e óbvio que o bolo, ó, super seguro, porque esse tempinho a ganache já vai endurecendo. É por isso que eu gosto de trabalhar com um bolinho gelado, porque na medida que a gente vai espatulando, esse bolo já vai endurecendo, essa ganache já vai endurecendo, né? E, gente, se você estiver, de repente você tá aí trabalhando em um lugar que é muito frio, aí contribui ainda mais para sua ganache secar mais rápido. Nesse caso, é legal você trabalhar com aquecedor térmico mais próximo, né? E se você estiver trabalhando em locais quentes, como é aqui o meu Nordeste, né? Você consegue espatular tranquilamente. Não precisa ter ar-condicionado na sua cozinha para trabalhar com ganache, tá? Aqui, na maioria das vezes, eu trabalho em temperatura ambiente, só ligo o ar-condicionado quando realmente eu tô morrendo de calor e tá insuportável, mas no geral, temperatura ambiente se comporta super bem. Então, na sua cozinha, você não precisa de nada específico para trabalhar com a ganache, tá bom? Então, agora vamos seguir para a nossa estruturação do nosso bolo. Vamos lá, minha gente, deixa eu trazer o outro bolinho pra cá e agora vamos falar sobre a estruturação desse bolo. Vamos colocar um bolo em cima do outro e não é só isso, só pegar um bolo e vir aqui e colocar em cima do outro. Nós precisamos preparar esse bolo para receber o peso desse bolo aqui, tá? Então, nós precisamos fazer uma estruturação aqui dentro. É como se eu estivesse colocando um banquinho para o meu bolo de cima sentar em cima. Então, vamos lá. Nós temos duas opções, na verdade tem até mais, né? Pra gente fazer essa estruturação. No mercado, vocês encontram banquinhos de estruturação, que aí ele já é realmente um banquinho mesmo, que a gente introduz dentro do bolo. Só que eu não gosto de trabalhar com eles porque já tem altura pré-definida. Então,
O banquinho tem 10 centímetros. Se meu bolo ficar com 11, não vai funcionar. Se meu bolo ficar mais baixo, também ele não vai funcionar. Então, nós temos a opção desses caninhos de suporte. Ó, esse aqui, por exemplo, é da marca Celebrate. É um caninho específico para estruturação de bolo. Eu uso esses caninhos para bolos maiores, a partir de bolo de 3 andares. Mas nada impede se você quiser usar em um bolo de 2 andares. Mas nós temos opções mais baratas e acessíveis para esses bolos. Vocês podem fazer conjuntinhos de palito de churrasco, vocês podem usar aqueles caninhos de balão, pega balão, vocês encontram também facilmente em lojas de festa, mas o que eu mais gosto de usar são esses canudos. Ó, são canudos de milkshake, ele é bem grossinho, tá? E aí eu gosto muito de estruturar porque o custo fica baixo e ele consegue suportar tranquilamente o peso do meu bolo. E isso não é coisa da minha cabeça. Para quem não sabe, eu trabalho com encomendas há 12 anos, então eu já transportei muitos bolos. E eu sempre estruturei bolos de 2 andares com esses canudinhos e nunca tive problema, tá bom? Mas eu sei que em algumas cidades aí já não é mais comercializado o canudo, né, por causas ecológicas, e aí se você não encontrar, você usa ou esses caninhos aqui específicos, ou os canudinhos pega-balão, aqueles caninhos pega-balão que também funcionam da mesma forma, tá? Agora vamos lá. Eu vou precisar, para esse tamanho de bolo, aproximadamente de 6 canudinhos, tá? Eu gosto de pecar pelo excesso. Se eu coloco 3, eu acho que não tem uma sustentação tão boa para o canudo. Então, se você for colocar esse canudinho, né, esse caninho de sustentação, você pode usar só 3, porque ele tem um diâmetro um pouco maior, então vai ter uma sustentação. Mas para esses canudinhos de milkshake, eu prefiro usar 6. Eu acho uma quantidade segura para esse tamanho de bolo, né? Bolo de 20 para um bolo de 15. Aí vocês também aí vão me perguntar a quantidade de ganache que eu usei aproximada para cada tamanho de bolo. Para esse bolo aqui, eu usei aproximadamente 1 quilo de ganache e para esse aqui aproximadamente 800 gramas de ganache, tá? Só para você ter uma noção aí do outro lado. E agora vamos colocar os caninhos. Antes eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui um pratinho, porque eu gosto de fazer uma marcação, ó. Eu vou colocar aqui exatamente um pratinho, um isoporzinho do tamanho do bolo e vou fazer aqui, ó, uma leve marcação para eu ter a noção de onde eu vou colocar esse bolo e também de onde eu coloco os canudos, tá bom? Então, eu sempre faço, ó, essa marcação aqui, dá pra ver, bem de leve, é só realmente para eu ter uma noção de onde colocar os canudos. E aí, a gente vai introduzir o canudo, ó. Eu vou colocar 5 ao redor e 1 no meio, tá? E aí, na hora de introduzir, eu gosto de ir, ó, girando, tá? Para não correr o risco de rachar a ganache. Dessa forma, ele entra de uma melhor forma, tá? E vem até tocar na base do bolo, tá certo? Tocando na base do bolo, eu venho aqui com tesourinha e corto e deixo esse canudinho exatamente da altura do meu bolo, tá? Não pode ficar nem mais nem menos, ele precisa ficar exatamente da altura desse bolo aqui. Essa tesourinha, eu já vou falar antes que vocês perguntem, é da Toque e Crie, tá bom? É uma tesourinha que tem uma molinha assim, sempre que eu uso vocês perguntam, então eu já tô adiantando aqui, ó. E aí eu vou adicionando os outros, ó. Sempre girando até tocar na base. Ó, tocou na base, eu venho aqui e corto da altura exata do bolo. E aqui eu vou seguir adicionando todos. Eu dou uma apertadinha para eu ter certeza que chegou até a base do meu bolo. Venho aqui e corto. E aqui o último, vamos colocar aqui no meio.
Agora que a estruturação já está pronta, vamos transferir esse bolo para cima desse aqui, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um pouco de ganache aqui pra gente pegar esse bolo e vai ser a ganache que vai fazer a colinha de um bolo com o outro, tá bom? Mas antes eu vou desgrudar ele aqui do meu tabuleiro. Deixa eu passar aqui uma espátula para ele desgrudar bem. Deixa eu ver se já soltou. Vamos lá. Aqui, deixa eu explicar para vocês para que serve esse isopor. Agora eu vou precisar tirar esse bolinho daqui. E aí, eu precisaria, se eu não fizesse dessa forma, eu precisaria vir com a espátula aqui embaixo e às vezes danifica. Então, eu venho aqui, ó, com o meu isoporzinho, ó, e só abaixo. Tá vendo? Dessa forma, o acabamento do meu bolinho, ó, vai ficar perfeito. Ó, vou soltando esse isoporzinho daqui. Agora que ele está super soltinho, tem que ter cuidado, tá? Vai que o bolo cai da sua mão nesse momento, então tenha muito cuidado nessa hora. E agora nós vamos vir aqui, ó, com um pouquinho de ganache, coloco aqui em cima. E aí eu vou usar ganache da mesma tonalidade do bolo, né, de baixo, porque caso vaze em algum ponto, não vai aparecer essa ganache, porque ela já é do mesmo tom do bolo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu bolo, ó, com a mão mesmo, e a gente vem aqui, ó, e transfere para o outro bolo, e aí a gente vai centralizar. Isso que é o maravilhoso da nossa ganache, né? A gente precisa já deixar bem centralizadinho, porque essa ganache endurece rápido, tá, gente? Então, já centraliza. E vocês viram como é fácil pegar assim o bolo com a mão. É o sonho de toda confeiteira e ele não danificar em absolutamente nada, né? Esse processo, se você não tiver 100% de segurança, a gente pode vir com espátulas e colocar aqui. Mas como eu sei que minha ganache é super segura, eu tenho segurança para fazer isso, eu já pego aqui com a mão, ó, e já coloco em cima, que o bolo fica, ó, perfeitinho, maravilhoso. E vocês estão vendo, ó, que segura, não abre, a estruturação bem feita. Agora que o nosso bolo já está estruturado, vamos fazer a parte da decoração e deixar esse bolo bem lindão. Vamos começar com a orelha, tá? Eu vou te ensinar a fazer uma orelha de pasta americana. Aqui eu tenho pasta americana tradicional, eu já compro pronta, da marca Arcolor, tá? E aqui é a pasta americana sem adicionar nada. Primeira coisa que eu vou fazer com a pasta americana é massagear para ativar a elasticidade dela, porque quando a gente tira da embalagem, ela fica mais porosa, tá? Eu vou ativar a elasticidade e vou abrir essa pasta americana. Para abrir, eu vou usar um rolinho, tá? De abrir pasta. E também vou usar um pouquinho de amido de milho. Aqui é um paninho Perfex com amido de milho dentro. Eu uso para que a minha pasta americana não grude na bancada. Mas se você tiver um tapetinho antiaderente, não precisa, tá? Aqui eu vou abrir essa pasta, ó, sentido de vai e volta. Mantendo a pasta em movimento para ela não grudar, tá? E aí, quando for abrir, tenta ir e voltar de uma vez só. Evita tá fazendo assim, porque senão a pasta vai ficar cheia de ondulação. Então, eu vou e volto, ó, até ficar em uma espessura mais fininha, ó, tá? Agora, eu vou usar moldes de papel. Eu fiz moldes de papel, tá? Para fazer essa orelhinha. E eu vou te dizer o tamanho para caso você queira fazer igual, ó. Ela ficou com 14,5 centímetros de altura e a largura foram 5,5 centímetros, essa parte maior. E a parte menor que vai ficar dentro, que vai ser a parte rosadinha, ficou com 11,5 centímetros de altura por 3,5 centímetros de largura, tá certo? Só para você ter aí a medida exata. Então, eu faço um moldezinho de papel, que eu acho super prático. E aí, eu vou com um bisturi, tá? Pode ser uma lâmina também, pode ser uma faquinha. Nós vamos fazer aqui o corte. Ó, eu uso o meu papelzinho como um molde e vou passando a faquinha, ó, para cortar e ficar exatamente do tamanho que eu quero. Corto aqui embaixo também. Ó, vou retirar o excesso de pasta americana e assim eu tenho uma orelhinha já pronta, tá? Agora,
O que sobra de pasta americana, a gente sempre guarda em um saquinho plástico, tá? Coloca dentro e retira todo o ar para não correr o risco dessa pasta ressecar. Agora eu vou usar uma pasta americana rosa. Essa pasta americana, gente, eu tingi com corante em gel, tá? É só colocar uma gotinha, vai massageando até a cor ficar uniforme, tá? E assim que ficar na tonalidade que você quer, a gente vai usar aqui, tá? Agora eu vou abrir novamente essa pasta. Sentido de vai e volta, ó. Mantendo a pasta em movimento para não grudar na bancada. Após abrir, a gente vai usar agora o molde menorzinho. Eu vou colocar ele aqui na minha pasta americana. Não pode pressionar para não ficar marcado, tá? E aí eu vou aqui cortar. Prontinho, ó. Cortei. E agora é só colar aqui em cima do branco. Então, eu vou virar aqui com um pincelzinho com água. Eu vou passar um pouquinho de água, tá? Eu gosto de colar a pasta americana com água mesmo. Cola super bem e eu nunca tive nenhum problema. E agora aqui eu vou só posicionar e colar minha pasta americana aqui. Com a mão eu dou uma leve passadinha com a mão, ó. E aí a gente agora vai deixar. Aqui é uma dica de dentro do meu curso mesmo, ó. Eu vou usar um isoporzinho, tá? Aqui é aquele pratinho de isopor, tá cortado. E eu vou colar essa minha orelhinha aqui, porque eu quero que ela fique em pé em cima do meu bolo. E para ela ficar em pé, o meu isopor vai ajudar muito e vocês vão ver. E fica super discreto, porque como o fundinho da pasta é branco, vocês vão ver que não vai aparecer e vai ficar para a parte de trás, né? Ó, coloquei água, eu vou colar aqui no meu isoporzinho. Com o bisturi novamente, eu venho aqui, ó, cortando exatamente do tamanho da orelha. Tendo cuidado para deixar exatamente do tamanho bem certinho, pra gente não conseguir de frente ver esse isopor, tá? Bisturi ou uma lâmina vai ajudar muito. Aqui ficou um pouquinho maior, a gente já vem aqui, ó, e corta. E aqui embaixo também. Tem cuidado com a mão, né, para os seus dedos não marcar. Acerta aqui a orelhinha. Aqui o que ficar de rebarba, eu venho aqui retirando para o acabamento ficar bem perfeitinho. Prontinho. Aqui eu já tenho uma outra orelha, ó, pronta. E aqui eu tenho as duas orelhinhas do meu coelho, tá bom? Para fixar no nosso bolo, eu vou precisar colocar um palito na parte de trás. E para colocar esse palito, eu vou usar cola quente, tá? Eu tenho um bastãozinho aqui de cola quente. Eu vou virar aqui a parte de trás, vou colocar um pouquinho aqui de cola quente, ó. E vou colocar um palito transparente, tá? Que esse palito eu vou introduzir dentro do bolo e vai dar sustentação para as orelhas. Ó. Você pode sim fazer toda a orelha de pasta americana se assim preferir, tá bom? Mas aqui eu acho super prático fazer dessa forma, porque aí eu não preciso colocar muito CMC na pasta para ela secar e aí ainda correr o risco de quebrar, assim com o isopor fica super seguro. E aqui eu tenho duas orelhinhas prontas, agora vamos fazer a parte do focinho. Para o focinho, nós vamos usar mais pasta americana, tá? Aqui eu tenho 75 gramas de pasta americana. Nós vamos massagear. Vou massagear bem essa pasta. E aí vai ser bem a mão livre essa modelagem, tá? Eu vou fazer aqui uma bolinha, não vou usar nenhum tipo de molde. Vou fazer uma bolinha com a mão. Dessa bolinha, eu vou fazer um cilindro. Ok?
Feito esse cilindro, a gente só precisa ter cuidado para não ficar assim com rachadura. E se ficar, a gente posicionar a rachadura para uma parte que não vai aparecer, tá bom? Aqui não tem rachadura em toda a parte, então eu vou refazer minha modelagenzinha. Porque não fica bacana visualmente uma modelagem com rachadura, né, gente? Então, se ficou, como é um pedaço de pasta grande, eu não consigo... não ficar. Ficou aqui, ó, por exemplo, fica para trás, tá bom? Então, eu fiz esse cilindro. Desse cilindro, ó, eu vou apertar com a minha mão, tá? Aqui, essa parte vai ser as bochechinhas do meu coelho. Quando eu aperto com a mão, naturalmente pega um pouco da digital da minha mão. Então, eu passo a mão assim, ó, alisando, para deixar essa pasta bem lisinha e sem a marcação dos dedos e tudo mais, tá bom? Ó, feito isso, eu vou até usar essa régua aqui mesmo, que ela já vai me ajudar. Eu vou fazer uma marcação aqui no meio, ó. Deixa eu já medir para ver quanto ficou aqui, ó. Ficou com 10 centímetros. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui no meio. A largura 10 e a altura ficou com 5,5 de altura, tá? Vou fazer aqui, ó, uma marcaçãozinha de baixo pra cima. E aqui de cima pra baixo, tá? Ó. Aqui essa marcação é mais pra dividir a bochechinha do meu coelho. Aqui nessa parte superior, eu vou fazer o narizinho, que o narizinho vai ser com a mesma pasta americana rosa, tá? E eu vou fazer o narizinho como se fosse o formatinho de um coração, tá? Você pode fazer só uma bolinha, mas eu quero fazer no formatinho como se fosse um coração. Então, eu vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer, ó, como se fosse uma coxinha. Vou pegar... Cadê, meu Deus? Achei. Vou pegar uma espátula, ó, uma faquinha, uma estequinha e vou fazer uma marcação aqui no meio, ó. Quando eu corto, já vai ficar parecendo com um coraçãozinho, ó. Aqui eu só vou modelando, tá? Pra ficar mais harmônico, mais... não ficar com a marcação, ele ficar bem certinho, ó. E assim vai ficar o narizinho do meu coelho. Como se fosse um narizinho de coração cor-de-rosa, bem fofinho. E aí, para colar a água, né, para colar o narizinho aqui no focinho, a gente vai botar um pouquinho de água, tá? Prontinho. E assim ficou a modelagem de pasta americana. Lá no bolo nós vamos fazer o olhinho e finalizar. Agora vamos fazer a decoração do bolo. Eu quero fazer um detalhe de stencil. Eu recebi esse stencil, é da Lela Festa, tá? Caso vocês queiram igual. Ó, ele é muito maravilhoso, porque ele encaixa justamente no lugar certinho das listras. Porém, eu vou fazer aqui uma outra proposta, né? Eu quero colocar cenourinhas aqui e no meio eu quero colocar patinhas douradas. Então, para fazer isso, eu vou precisar cortar o meu stencil, tá? Isso aqui é um stencil, é um material que a gente consegue transferir qualquer desenho, né? Para ganache ou para outras coberturas, né? E aqui como eu quero fazer esse detalhe, infelizmente eu vou precisar cortar aqui o meu stencil. Então, eu vou cortar aqui só a parte da cenoura. Chega a dar uma dor no coração, né, minha gente? Cortar o bichinho e encaixar tão direitinho, mas é por uma boa causa. Deixa eu ver aqui se ele ficou certinho, ó. Perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu escolher que lado eu vou começar por aqui. E vamos lá. Aqui, para fixar, eu vou usar aqui um alfinete, ó, só para fixar esse stencil e ele não sair do lugar enquanto eu estiver aplicando aqui a ganache, tá? Ó, coloquei o stencil. Aí aqui, ó, com a estequinha, eu não vou nem usar espátulas porque o detalhe é muito pequeno. E aqui eu quero fazer justamente
a parte de cima verde, né, que é a parte de cima da cenoura, da folhinha. E essa parte aqui eu quero laranja. Então, vamos torcer para dar certo, né, minha gente, ó. Aqui eu vou aplicando um por um. O stencil, na verdade, ele é para ser usado todo de uma cor só, né? Mas aqui eu quero fazer algo diferente, que eu acho que vai ficar mais bonito. Ó, vou colocando só nessa partezinha. E aí a gente tem que ir com muito cuidado e cautela para não manchar a partezinha verde, né? Prontinho, ó. Preenchi todas as cenouras. Agora eu vou vir com mais uma estequinha com a minha ganache verde, ó. E agora eu vou colocar só na partezinha verde. Prontinho. E assim ficou. Agora vamos tirar o stencil para ver se minha ideia deu certo, né? Vamos lá. Tira aqui o outro alfinete. Ai, meu Deus. E vamos lá, ó, tirar o stencil. Ai, gente, olha que fofura que ficou. Ficou muito fofinho, né? Agora é só repetir esse processo por todo o bolo. Eu vou fazer isso por todo o bolo e já volto com ele pronto, né? Todas as cenourinhas. Para fazer a patinha, eu mostro já pra vocês. Gente, ó, já fiz cenourinha em cima e cenourinha embaixo. Eu só coloquei aqui na frente, depois eu vou continuar, tá? E vamos lá. Eu fiquei aqui em dúvida se eu colocaria a patinha ou os coelhinhos. A votação da equipe de gravação foi colocar coelhinhos, então vamos lá, vou colocar o coelhinho nessa parte aqui do meio. E realmente, né, gente, faz super sentido aqui nas cenourinhas, os coelhinhos pulando. Aqui eu vou prender novamente o stencil. Vamos lá. Vou pegar um pouquinho de ganache branca e vou preencher aqui na parte dos coelhinhos, né? Prontinho. Agora, depois de preencher, eu vou pegar aqui, ó, um pincelzinho com pó para decoração dourado e diluído em um pouquinho de álcool de cereal. E vou pintar um por um, porque eu quero esses coelhinhos dourados. E agora, vamos tirar o stencil para ver como é que ficou. E olha só que fofinho. Ah, ficou bem legal, não foi, gente? Agora vou continuar a fazer por todo o bolo e já a gente volta para continuar a decoração desse bolo. Olha só como ficou, bem lindo todo o bolo com o stencil. Bem fofinho ficou, né, gente? Agora vamos continuar com a decoração do nosso bolinho. Agora eu vou pegar, lembra que a gente já fez a decoração de pasta americana? Agora eu vou pegar a parte do focinho, vou virar a parte de trás e pegar um pouquinho aqui de ganache, ó, e vou colar com ganache, tá bom? Ganache mais molinha, pra ela ficar bem, pra esse focinho ficar bem coladinho, tá? Aqui, vou colocar aqui nessa parte. Ó, eu vou posicionar aqui e segurar um pouquinho até ele ficar... Como a ganache endurece bem rapidinho, ó, nem preciso segurar por muito tempo. Aqui só um pouquinho
ela já ficou fixa. Agora que eu coloquei o focinho, agora eu já vou colocar a orelha. Ó, tá vendo como ela fica super fixa no palitinho? Eu vou virar aqui pra mim, pra posicionar as duas orelhinhas bem certinho. E já já eu viro aí pro outro lado pra vocês verem. Acho que aqui vai ficar legal. Vamos lá ver. E olha só como ficou a orelhinha. Ó, ela fica bem segura aqui em cima, tá? Não vai cair, nenhum problema. E o bom de fazer assim com a parte de trás, com isopor, é que essa pasta americana não vai correr o risco de amolecer ou cair daqui ou quebrar, né? Ela vai ficar super segura por todo o tempo de festa. Então, pega essa dica que é uma dica super valiosa, tá? Agora eu vou colocar aqui na bochechinha do meu coelho, como se fosse o bigode dele. E aí você pode usar macarrão, né, quebradinho, ou aqui eu vou usar um arame, que é mais fininho, tá bom? Agora eu vou virar aqui e vou posicionar como eu quero, tá? Eu vou colocar um aqui, outro aqui. E outro aqui. Ó, aqui quando a gente coloca o aramezinho, fica um furinho. E aí pra gente consertar, eu venho com um pouquinho de ganache branca, ó, com a espátulazinha. E aí a gente vai tampando, porque, gente, esses detalhes fazem toda a diferença. Então a gente vem aqui com a espátula, ó, retirando o excesso, e aí o nosso trabalho fica muito mais bonito com esses detalhezinhos que a gente presta atenção e que com certeza o seu cliente aí do outro lado, né, vai prestar atenção, porque nós precisamos sempre, quando a gente vai entregar um bolo, mostrar o nosso diferencial. O cliente vai encomendar com você pelo seu diferencial. Você vai ter o diferencial da ganache, você vai ter o diferencial da decoração. Com certeza, algumas pessoas devem estar aí do outro lado e pensando: ah, mas não é mais prático eu pegar um topper de papel e colocar aqui em cima? Sim, é muito mais prático. Se você quiser, pode fazer. Mas imagina que você está fazendo toda essa personalização de pasta americana e o coelhinho vai ter a sua identidade, vai ter as cores que você escolher. Não é só um papel aqui colocado, né? Então isso agrega muito mais valor ao seu trabalho final e com certeza o cliente vai reconhecer isso. E muitos clientes vão encomendar com você, assim como sempre encomendaram comigo pelo meu acabamento impecável, pelo meu diferencial nas decorações. Então isso chama muita atenção. Às vezes você pensa que não, mas chama sim. O cliente prefere algo exclusivo, tá? Agora vamos continuar aqui na nossa decoração. Eu vou colocar um dentinho aqui no meu coelho, né? Porque coelho sem dente não é coelho, não é verdade? Então eu vou fazer um dentinho aqui, ó. Um pedacinho de pasta americana. Eu vou fazer uma bolinha. E dessa bolinha eu vou fazer um cilindro, ó. E aí é só ir marcando com a própria mão mesmo, ó. Aqui com a mesma estequinha, eu vou fazer uma marcação aqui no meio para dividir o dente. Deixar ele um pouco mais quadradinho. E aí eu vou encaixar aqui embaixo. Vou colocar um pouquinho de água para grudar. Como a peça é pequena, não precisa ser com ganache. Com água vai fixar super bem. E aqui, ó, vou vindo com a minha estequinha para unir lá em cima com a pasta americana. E assim ficou o dentinho. Agora vamos para o olho. Para o olho, gente, eu quero fazer como se o meu coelhinho estivesse com o olhinho fechado, sorrindo. Então eu vou fazer aqui uma minhoquinha de pasta americana e vou colocar aqui no formato que eu quero, tá bom? Então vamos lá.
eu já vou pegar aqui minha pasta e vou fazer o formatinho e mostrar pra vocês. O olhinho eu vou pintar de dourado, tá? Eu quero que esse meu coelhinho tenha detalhes dourados, assim como tem aqui. Eu vou pintar a barbinha dele, o bigodinho de dourado. E o olhinho também vai ser pintado de dourado, né? Mas se você quiser pode fazer preto, também fica muito bom. Fazer uma bolinha, ó. Uma minhoquinha. E vou colocar aqui o meu coelhinho. Aqui vou colocar como se fosse um cílio do lado, que é uma minhoquinha menor. E olha só como ficou o olhinho. Eu acho que nem dá pra ver direito, mas agora eu vou pintar de dourado. Eu quero fazer a barbinha, o bigodinho do meu coelho dourado. E também o olhinho pra fazer a composição também com esses coelhinhos aqui dourado. Então, ó, é só vir aqui com o pincelzinho e o pozinho dourado diluído em álcool de cereal. Aí a gente vai pintando com muita cautela pra não manchar as outras partes. E aqui no olhinho também com muito cuidado. E agora, depois de fazer os detalhes dourados, eu venho aqui, ó, com um pozinho, um corante em pó, rosinha claro, que eu quero colocar um leve blush aqui na minha coelhinha, pra ela ficar bem fofinha. Aqui é corante em pó rosa misturado com um pouquinho de amido para ficar bem suave. Porque se eu venho com corante rosa puro aqui, vai ficar parecendo que a minha coelhinha levou uma chinelada na cara. Então, para ficar assim bem suave, é bom misturar o corante em pó com amido de milho. Aí vai ficar assim, bem suave, bem delicado. Olha só, que lindinho, né? E assim, ó, finalizamos o nosso bolinho. A proposta, gente, para esse bolo foi um bolo mais clean, diferente do que a gente encontra normalmente em decorações de bolo de Páscoa, que é algo mais colorido, com mais verde, com laranja mais forte. Aqui eu te ensinei várias técnicas com ganache, né? A gente fez o espatulado com a técnica de listra, fez a aplicação do stencil, né? De duas cores, aqui stencil dourado. Adicionei decoração de pasta americana na nossa ganache, né? Porque esse diferencial da pasta americana é muito importante e eu gosto muito. Dentro do meu curso eu ensino muito sobre decoração com pasta americana. E aqui com ganache também dava para fazer algum trabalho de bico, caso vocês achem que se encaixe em algum momento aqui do bolo. Mas a minha proposta para esse bolo foi algo mais delicado, mais diferente do que a gente encontra normalmente, e um bolo assim mais clean, bem charmosinho, bem delicado, assim como vocês estão vendo. Eu achei ele muito maravilhoso. Agora eu quero saber o que foi que você achou desse bolo. Quero que você vá lá, quando terminar essa aula no meu Instagram, eu vou postar uma foto com esse bolo. E eu quero que você vá lá, deixar um comentário, falar o que achou da aula de hoje, falar se você gostou do bolo. E aí, eu tô lá esperando o seu comentário, tá bom? E assim finalizamos essa aula. Agora vamos para o outro cenário continuar.
Gente, já deu pra ver a delícia que é se trabalhar com ganache, né? E mais um pouquinho sobre o caminho que a gente deve seguir para ter bolos perfeitos em ganache. Esse sempre foi o meu sonho. E o meu sonho maior que esse é ensinar vocês também a fazerem bolos perfeitos com ganache de forma online e prática. Agora vamos aqui seguir. Você deseja receber todo o passo a passo, nos mínimos detalhes, com apostila, com todas as minhas receitas, com atualização, gravado em alta qualidade de vídeo e som? E sim, eu posso te entregar tudo isso e muito mais, assim como eu entrego a todas as minhas alunas, e é por isso que eu quero te avisar. Atenção! Amanhã eu vou falar para vocês todos os detalhes sobre o meu mundo encantado das ganaches. Então fica ligadinho aí, na última aula é quando nós vamos entrar a fundo sobre o meu curso online, que é o Mundo Encantado das Ganaches. Nós vamos abrir as vagas para a segunda turma do ano na próxima segunda-feira, às 5 horas da manhã. E terá um super presente, um presente super especial para as 100 primeiras inscritas, tá? Esse é o curso mais completo e talvez um único que exista no Brasil e até no mundo que ensine diversos tipos de ganache, que ensine tudo sobre como fazer bolos perfeitos com ganache, com uma variação incrível de receitas. Só de ganache são mais de 10 receitas. Entre massas e recheios, mais de 30 receitas. Ganache, gente, a gente vai desde ganache de chocolate nobre, a ganache de cobertura fracionada, uma variação enorme de decoração, estruturação e muito mais do que eu possa te falar aqui nesse tempinho que nós temos, tá bom? E mesmo que você aí do outro lado não saiba absolutamente nada de confeitaria, que está começando do absoluto zero, eu quero te dizer para você ficar tranquilo, pois eu ensino tudo nos mínimos detalhes, entrego tudo bem mastigadinho para vocês. E isso não sou eu que estou falando, são as mais de 7.000 alunas, né, que falam isso sobre o meu curso e também falam que ele é uma verdadeira universidade dos bolos perfeitos. E só para confirmar essa informação que eu tô te passando, olha só o que as minhas alunas estão falando. Oi, gente, tudo bem? Então, eu me chamo Tainá Cardoso e desde 2019 para cá eu me especializei em bolos, cuido mais dessa parte. Porém, primeiro eu me especializei em chantininho e sempre tive muito medo, por exemplo, de trabalhar com bolos de 2 andares ou mais, né? Porque o chantininho a gente sabe que é uma cobertura muito delicada, perdia noites de sono, e desde que eu conheci a Andresa e que eu comecei a ver os vídeos dela sobrepondo o bolo com as mãos, eu achava aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. Então eu comprei o curso Ganacheando, não me arrependo, foi um ótimo investimento. Ela não te ensina um tipo de ganache, ela ensina vários ganaches para você fazer o teste e ver qual o melhor você se adapta, qual o melhor para sua região. Enfim, é um mundo das ganaches mesmo. Eu tô apaixonada. Assim que eu fiz o primeiro, claro que eu fiz um de 2 andares para poder testar, gostei do vídeo, logo tive encomenda, já entreguei bolo de ganache e o cliente falou que estava maravilhoso. Assim, quem não gosta de um bolo bonito, seguro e delicioso, né, gente? Porque a cobertura só complementa mais ainda e fica perfeito, não corre o risco do cliente estragar quando você vai entregar. Então é maravilhoso. Um bolo de casamento, por exemplo, que vai ficar exposto durante muito tempo na festa, não corre o risco dele arriar, isso tudo usando as técnicas de sobreposição que ela indica, né, fazendo a sustentação certinha. E tipo, eu não tive dúvida ainda, nenhum momento, para tirar uma dúvida com ela, porque ela explica super bem, nos mínimos detalhes, o que pode não acontecer na hora de você estar ali no preparo. Surge uma dúvida, se você assistir o vídeo dela, ela já vai explicar. Então, assim, eu tô amando muito, perdi esse medo de fazer bolo de andar. Gente, é magnífico, só fazendo para vocês terem essa ideia. Vale muito a pena o investimento. Eu já ouvi muitas confeiteiras falando: ah, eu não faço curso porque eu já tenho um dom.
Eu tenho dom, sim, mas é bom a gente se especializar, trazer novas técnicas para agregar mais clientes. Então eu super indico fazer o curso da Andresa. Fiz esse bolo de casamento todo na ganache. Amei a experiência. Olha que bolo lindo, bolinho de 2 andares, todo na ganache branquinha. Que legal, né? Ganache é super versátil, atende desde um aniversário infantil até um casamento. Fiz ontem aqui para casa a amanteigada com recheio de ameixa e doce de leite. Muito gostosa. Essa massa, os clientes que estão comprando estão amando. Gente, particularmente, eu sou suspeita para falar, né? Mas no curso nós temos mais de 30 receitas de massas e recheios, né? Entre massas e recheios, os alunos são apaixonados em todas. Bom dia, meninas! Meu ganache cake, o que acharam? Eu já vou dar minha opinião aqui publicamente. Lucineide, eu achei maravilhoso. Que bolo lindo, todo delicadinho no tema jardim. Amei. Esse bolinho da Adriana. Bolo de ganache com decoração em pasta. Me inspirei em um bolo da Andresa. Sigo em luta para espatular. Mas vai dar certo, sigo treinando. É isso mesmo, Adriana. Para umas pessoas é muito mais fácil, para outras tem um pouco de dificuldade. O que a gente não pode é desistir. Continue tentando, porque seu bolo já está perfeito, maravilhoso. Gente, olha só esse bolo lindo da Vânia. Vou ler o comentário dela. Pessoal, meu primeiro bolo em ganache. Amanhã é meu aniversário e quis testar essa técnica maravilhosa. Andresa, eu tô apaixonada pelo curso. Estou amando todas as técnicas e dicas. Eu posso afirmar que, sem dúvidas, esse foi o melhor investimento que poderia ter feito. E o sabor dessa ganache é simplesmente maravilhoso. Olha que lindo, gente. Que comentário mais lindo, né? Muito obrigada, Vânia. Parabéns, atrasado, que seu aniversário já passou. E parabéns também pelo bolo, que ficou incrível. E olha esse bolinho da Isabela. Ela falou que ficou apaixonada nessa cor de ganache. E eu, Isa, fiquei apaixonada nesse seu bolo. Que coisa mais linda! Com modelagens em pasta americana, no tema safari, ficou muito fofo. Parabéns, Isabela. É só esse bolinho da Lorena. Que coisa mais linda, um bolo todo com flores em papel e o bolo todo coberto com ganache. Que legal que dá pra gente intercalar, né? Usa decoração com scrap para quem não quer fazer com pasta americana ou faz de pasta para quem prefere. Parabéns, Lorena, seu bolo ficou lindo. E olha esse bolinho, que lindo, esse chocolatudo da Clarice. Ela tá respondendo alguém que fez uma pergunta, no caso a Laís, perguntando se alguém já tinha feito com chocolate fracionado da Cical. E aí a Clarice respondeu que os dela, né, ela está fazendo com ele. E deu super certo e o sabor é delicioso. E isso que é legal, dá para cada aluno escolher se vai trabalhar com cobertura fracionada ou chocolate nobre. No curso, eu dou essas opções para as minhas alunas e elas que vão escolher qual é a melhor opção para elas e para a clientela delas, né? E olha essa mensagem linda da Vanessa. Depois de muito esforço, saiu meu primeiro ganache cake. Andresa, eu tô emocionada de verdade. É tão bom alguém compartilhar conhecimento e nos mostrar que somos capazes. Espero que gostem. Será o primeiro de muitos. Parabéns a todas que conseguiram. E parabéns para você também, Vanessa. Seu bolo ficou maravilhoso. Continue nesse caminho. E olha esse primeiro ganache cake da Karina. E imagina só, né? Se esse é o primeiro, imagina o que vem pela frente. Parabéns, Karina. Seu bolo ficou lindo. E olha esse bolinho, que lindo, da Mila. Ela fez ele todo com chantilly, que é a nossa ganache feita com chantilly. Como eu falo para vocês, né? O meu curso é um mundo encantado das ganaches, tem ganache de todo tipo. E olha esse bolo da Katiuska, que lindo. Um bolo no tema Harry Potter, em tons candy color. E ela fez com a nossa butternache, que é a nossa ganache maravilhosa, feita com manteiga. Ela parece muito com o Buttercream. E quem testou já super aprovou. Parabéns, Katiuska, seu bolo ficou maravilhoso.
E olha só esse vídeo que uma aluna compartilhou no nosso clubinho, mostrando a textura da nossa butternut, a nossa ganache feita com manteiga, o bolo da Rávila. Ela não mora aqui no Brasil, ela mora em outro país. E olha que lindo que ficou esse bolinho, coberto com a butternut e essa decoração de pinguim, a coisa mais fofa. E olha a textura perfeita dessa ganache da Lu Barreto. E ela mandou um comentário falando assim: pense numa confeiteira feliz, butternut super aprovada. Acertei o ponto e nem acredito. Andresa, tá certo esse ponto? Lu, tá mais que certo, tá muito maravilhoso. Parabéns, Lu, acertou realmente. Fico muito feliz. E esse eu também precisava compartilhar com vocês. A Bolícias da Ju compartilhou com a gente a foto do bolo e falou que o cliente foi buscar de moto, gente. Inacreditavelmente, o bolo chegou no destino perfeito e maravilhoso. Aguenta coração, né, minha gente? Graças a Deus deu super certo, porque ganache, né, é super segura. Esse bolinho da Aline, meu primeiro bolo de 2 andares com ganache cremosa. Olha que lindo esse bolo da Aline. Parabéns, Aline, ficou muito lindo. E olha esses bolos da Le Petit, meus segundos bolos com ganache cremosa. E ela compartilhou que dessa vez colou no cake board de MDF e colou com glucose, como eu ensino na aula. Parabéns, esses bolinhos ficaram uma coisa mais linda. E olha esse bolinho da Vânia. E ela comentou o seguinte: minha paixão tem nome e é Chantinache. Olha que legal, ela fez esse bolinho todo com chantinache e se identificou super com essa cobertura em específica, né? Essa ganache com chantilly. Parabéns, Vânia, seu bolo ficou a coisa mais fofa. E olha só esse bolinho da Márcia. Eu vou ler o comentário dela. Boa tarde, meninas. Bolinho coberto com chantinache. Já fiz 4 tipos de ganache. Para mim, essa foi a mais fácil para espatular. Estou doida para testar a butternut. E olha que maravilha, né? Márcia já preferiu a chantinache, tem quem prefira a ganache cremosa e tem quem prefira a butternut ou a ganache tradicional com creme de leite. A gente tem um mundo de ganaches para cada aluna escolher qual é a melhor para ela. E olha o bolinho da Maria Alice. Primeiro com chantinache. Amei, achei mais fácil com ele. Maria Alice também é uma das pessoas que amaram trabalhar com a nossa chantinache maravilhosa. E olha só que mensagem linda. E que bolo lindo da Tayane. Eu vou ler para vocês. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje venho mostrar a minha encomenda de bolo todo verdadeiro e decorado com ganache cremosa. Não tive dificuldade nenhuma com ela. Meu maior medo eram as quinas, embora não tenham ficado perfeitas. Mas eu consegui. Uhul! Já falei com a Andresa Acioli o quanto ela é maravilhosa e o quanto o curso superou as minhas expectativas. E esse foi o resultado. A gente só vai saber se vai dar certo ou não tentando, né? Antes dele, eu havia feito 2 bolos testes com bolos pequenos para casa mesmo. Peguei a encomenda porque me senti segura. Não tenham medo de arriscar. Não tenham medo de perder ingredientes. Testem quantas vezes forem necessárias. As aulas são maravilhosas, conteúdo super explicado e sempre que a gente tem dúvidas, a professora e os outros alunos experientes estão aí nos ajudando. Eu decorei ele no sábado. A festa foi ontem, no domingo à noite. Viajou para outra cidade vizinha, a minha, e não houve nenhum problema. Olha que bolo maravilhoso. Obrigada, Tayane, por compartilhar com a gente essa sua experiência e essa mensagem linda, tão motivacional a todas as alunas que estavam por algum motivo com receio de colocar as aulas em práticas. Você conseguiu me ajudar e ajudar muitas das alunas. Parabéns, Tayane. Eu amei seu bolo, amei sua mensagem, amei tudo.
Aqui é uma mensagem falando sobre o nosso clubinho do WhatsApp, né? E eu vou ler para vocês porque eu achei muito especial. Andresa, e o suporte que você mesma dá no grupo do WhatsApp? Nunca nem vi em nenhum outro curso que fiz. O conteúdo gratuito também é riquíssimo e nele aproveitamos muitas dicas. Vale a pena acompanhar, vale a pena esperar, vale a pena comprar o curso, vale a pena ser sua aluna. Gratidão por estar revolucionando meu cardápio e o tornando sucesso absoluto entre meus clientes. Você é muito especial e que Deus continue te abençoando a sua vida. Gente, não tinha como não colocar esse comentário aqui para vocês, né? Muita gratidão eu tenho a essas alunas maravilhosas, minhas fadinhas. E qual o preço, Andresa? Calma, 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 que a gente vai falar sobre isso amanhã, na aula de amanhã, que começa, né, às 20 horas. E lá eu vou te falar sobre condição de pagamento, preço, todos os detalhes e os bônus também para quem garantir a vaga nessa turma, tá bom? Mas pela quantidade de informações, de conteúdo que tem dentro desse curso, né, e também os bônus que eu vou te dar, eu já quero te adiantar que não será um valor baixo, tá? Porque um curso tão completo quanto esse, como eu já falei, com a variação enorme de receitas, não existe no Brasil e quem dirá no mundo, isso eu posso te garantir. Mas como eu quero ajudar no sonho de muita gente, eu vou sim disponibilizar uma condição especial para que muitas pessoas consigam aproveitar essa oportunidade, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre a escada da sua jornada, né? Como eu já falei na aula de ontem, você começou aqui me seguindo no Instagram, provavelmente. E nesse momento, você está aqui nesse degrau da escada, que é no nosso curso gratuito Ganacheando com Andresa 2.0, que você está pagando R$0, mas que poderia ser um curso pago, pois o conteúdo é riquíssimo. O próximo passo na sua jornada será entrar no mundo encantado das ganaches, tá, gente? E aqui tem um valor de R$ 1.997, mas calma, que esse não é o preço que você vai pagar. Amanhã eu vou te passar todas as informações. O curso poderia sim valer tudo isso, ele vale, esse é o preço do nosso curso, mas claro que nós vamos disponibilizar uma condição super especial para quem garantir a vaga nessa próxima turma. Então calma, não foca nesse valor aqui, porque a gente vai ter um super desconto para você. E aí, eu quero saber se você está preparado e se você está aí querendo subir de nível. Me fala aí no chat se você está preparado, se você quer subir de nível comigo. As inscrições começam segunda-feira, como eu já te adiantei. Segunda-feira nós abriremos as inscrições, mas calma que todas as informações eu te passo na aula de amanhã. Agora vamos para a atração da aula 4, que é a nossa aula de amanhã, né? Amanhã eu vou te ensinar a receita de ganache que você tanto está esperando. Nós vamos entrar mais, explicar mais sobre chocolates, coberturas fracionadas. Eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber, várias dicas importantes para fazer uma ganache perfeita. Vamos decorar esse bolo, fazer decoração com pasta americana. Essa aula também está imperdível, como eu falei para vocês, uma aula vai complementando a outra, né? E a última sempre é a melhor, onde eu sei que você está esperando aí do outro lado uma receita de ganache. Eu já te ensinei várias receitas, mas amanhã a gente vai fazer uma receita de ganache para cobrir o nosso bolo, tá bom? Agora vamos aqui continuar. Agora, como você solicitar o seu presente da aula de hoje, que é um resuminho da nossa aula, tá bom? Então, para ter acesso a esse PDF, você vai precisar acessar um site, tá? Nós não vamos enviar nos grupos de WhatsApp, nem no e-mail, tá bom? Então, você vai precisar entrar no site montagem.doceturma.com.br. É só colocar lá no seu navegador, super simples, ou clicar no link que a gente vai colocar aqui no chat, tá, do YouTube. Então é isso, finalizamos nossa aula de hoje. Eu espero ansiosamente vocês amanhã. Também quero te pedir que vai lá no meu Instagram, eu acabei de postar uma foto referente à aula de hoje. Vai lá curtir, comentar, por favor, vai lá me falar o que você achou sobre a aula de hoje. Eu estou lá esperando para responder seu comentário e a gente ter mais uma interação, tá bom? Um beijo
Te espero na última aula, na aula de amanhã. Já tô ficando triste, né? Mas, infelizmente, essa semana está acabando. Mas você pode dar um próximo passo comigo no Mundo Encantado das Ganaches. Enfim, te espero amanhã. Um beijo e até a próxima aula.